Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós contemplamos essa passagem que nós conhecemos como os discípulos de Emaús. Esses 2 homens que, indo em direção a esse povoado, eles vão ali no determinado momento encontrar Jesus, mas eles não reconheciam que era Jesus. Eles caminharam com aquele homem e aquele homem ia conversando com eles. E na medida que aquele homem ia conversando com eles, eles mesmos testemunham que, enquanto ele explicava as Escrituras, o coração deles ardiam. Aqui nessa passagem nós temos 3
atitudes, ou podemos dizer 3 experiências desse contato pessoal com Jesus. Nós vemos que a primeira experiência é uma experiência de fé, porque aqueles homens, eles, quando escutavam Jesus falando sobre as passagens do Antigo Testamento que remetiam ao Messias, ao próprio Cristo, a Ele mesmo, aqueles homens, eles se sentiam como que no seu coração, esse coração ardente, e naturalmente eles se abriam a esse entendimento, a essa profundidade do entendimento, da compreensão do mistério da fé, que é a obra de salvação de Deus para cada um de nós. Por isso que, quanto mais nós meditamos a palavra, que é Cristo, mais nós teremos essa abertura de fé para que no mais profundo no coração, nosso coração afervorado por essa palavra, por esses mistérios, ele vai se abrindo para a segunda experiência essencial na nossa vida, que é a experiência eucarística, porque é através da palavra que a Eucaristia se faz. Se nós olharmos bem a Santa Missa, as palavras da consagração não são as palavras do Padre, mas sim do próprio Cristo. A voz é do sacerdote, mas a palavra é a palavra eterna do próprio Cristo. Por isso que ali acontece o grande mistério da fé. Por isso que esses homens, eles reconhecem Jesus Cristo quando ele vai partir o pão. Ou seja, Jesus Cristo realiza aquele sinal sacramental e eles reconhecem Jesus Cristo porque eles contemplaram Jesus fazendo aquilo. E naturalmente, por conhecer aquele gesto do próprio Cristo, eles reconheceram, porque na medida em que nós vamos se aproximando da Eucaristia, na medida em que nós vamos nos aproximando para adorar e para comungar, mais nós entramos em intimidade com Cristo. E essa intimidade faz com que a gente tenha essa capacidade de perceber a presença dele na nossa vida. E depois, e aí nós vemos, essa experiência, que se a primeira experiência com a palavra é a experiência de fé, aqui nós temos a experiência de esperança, porque uma vez que nós contemplamos o Santíssimo Sacramento, nós ali temos a certeza da nossa fé e por isso nós esperamos naquilo que Jesus Cristo nos promete como verdade, como caminho de vida para cada um de nós. E é na Eucaristia, na intimidade eucarística, que nós temos o verdadeiro encontro de intimidade, de unidade com o próprio Deus através de Cristo Jesus. Por isso que essas duas experiências nos levam consequentemente a uma terceira experiência, porque veja que esses homens, eles estavam saindo de Jerusalém, eles estavam saindo frustrados daquele lugar onde eles contemplaram o Filho de Deus, o Cristo, aquele que seria o libertador para aquele povo, ser morto, ser crucificado. Mas quando eles têm essa experiência e reconhecem que aquele homem, enquanto falava, o coração deles ardiam, e no momento que ele parte o pão, eles reconhecem Jesus Cristo pelo sinal eucarístico, eles voltam para Jerusalém para testemunhar. E aqui nós temos a experiência de caridade, a experiência de amor, a correspondência do amor, que é voltar para o caminho, voltar para a igreja, voltar para a comunidade, para que ali eles possam, unidos, manifestar mais ainda e testemunhar a ressurreição de nosso Senhor. Por isso que essa passagem de hoje nos mostra justamente isso,
as experiências que nós precisamos viver em Jesus Cristo, nessa unidade que se dá pela palavra, se dá pela Eucaristia e se dá por essa manifestação dessas duas primeiras coisas, que é a presença de Cristo, que vai nos chamando a um caminho de correspondência, onde nós voltamos no caminho, nós vamos renunciando às dispersões, à nossa própria vontade, para voltar para esse caminho da vontade de Deus, para Jerusalém. Ou seja, Jerusalém é uma imagem do reino dos céus. Voltar para Jerusalém é se colocar em direção ao reino dos céus. E essa é a verdadeira experiência de amor, porque uma vez que nós temos como meta final o reino dos céus, a vida eterna, nós começamos a viver nessa terra segundo essa meta final, para que assim possamos alcançar aquilo que é a plenitude da nossa vida, a felicidade eterna. E é por isso que nós precisamos aprender a experimentar esse contato com Jesus Cristo, para que dessa forma cresça em nós a fé, a esperança e transborde a caridade, que cada vez mais nós possamos nos colocar diante da palavra para meditá-la, diante da Eucaristia para adorá-lo e comungá-lo, que é Jesus Cristo, a sua presença real, e principalmente diante daquilo que é o chamado de Deus para a nossa vida, possamos nos colocar sempre em direção de Jerusalém, ou seja, do reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.